Olá, boa noite. Tribunal Regional Federal manda de volta para a cadeia a mulher de Sérgio Cabral. Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio, estava em prisão domiciliar. E Polícia Federal prende 5 pessoas em novo desdobramento da Lava Jato no Rio. Entre os presos, o ex-chefe da Casa Civil de Cabral, Regis Fichtner. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para restringir o foro privilegiado. Mas ministro Dias Toffoli pede vista e julgamento é adiado mais uma vez. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Essas são nossas receitas das fontes de gás. Gás. Eu não paguei a conta de gás. Conforme esse gráfico, eu vou ali e já volto. Da nossa receita. Segundo trimestre. Tá se complicando. Faz no app. Epa! Epa não. App. No app Bradesco, você paga contas sem gastar seu 3G. Beleza, me dei bem. Epa. Bradesco, pra frente. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora, veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme, você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel, você pode. A fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. No mês da Black Friday, as concessionárias Volkswagen se juntaram para lançar uma novidade. O Outlet mais Volkswagen. É mais que desconto, mais que promoção. É a oportunidade de comprar um Volkswagen Zero com condições inéditas. Tem Up 2018 completo a partir de R$ 38.990. Tem taxa zero para toda a linha nacional e até descontos que chegam a R$ 25 mil. Isso mesmo, até R$ 25 mil de desconto. Acesse agora outletbw.com.br e confira. Aproveite, as ofertas são exclusivas e por tempo limitado. Hoje no Todo Seu tem um assunto fascinante: lendas urbanas. A escritora Ana Cláudia Ramos vai nos explicar como essas lendas surgem e também relembrar algumas das lendas brasileiras mais famosas. Conheça o cardápio das maiores celebridades do mundo com Esther Rocha. E eu converso com meu brother, o cantor Paulo Ricardo, que, claro, vai também cantar pra gente, né? E pra você eu deixo apenas meu olhar 43, que ele assim, meio de lado já saindo, indo embora, louco por você. Tá tudo seu hoje, 10h30 da noite, vem, tô esperando você. Em novo desdobramento da Lava Jato no Rio, Polícia Federal prende 5 pessoas, entre elas o ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral, Regis Fichtner. De acordo com o Ministério Público Federal, Regis Fichtner teria recebido cerca de R$ 1.600.000 em propina em dinheiro vivo. Alguns dos malotes teriam sido entregues no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Neste novo desdobramento da Lava Jato no Rio, os procuradores investigam também um esquema de corrupção na compensação de precatórios. Os valores ultrapassam os 74 milhões de reais e seriam destinados à empresa na qual Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, prestava serviços como advogada. Também foi considerada suspeita a contratação de uma empresa de táxi aéreo em outubro de 2012. O advogado era o próprio Fichtner e os valores pelo serviço chegaram a mais de 3 milhões de reais. A parceria se repetiu nos 2 anos seguintes e, no total, ultrapassaram os 10 milhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro hoje vive esse caos completo em razão do estado de corrupção que se instaurou aqui e que está generalizado
por toda parte. A operação foi batizada como C'est Fini, que em francês significa é o fim. O nome é uma alusão ao fim da farra dos guardanapos, como ficou conhecido um jantar em Paris, no qual participaram ex-secretários do Rio, empresários e o ex-governador Sérgio Cabral. Nas fotos, eles posam com guardanapos na cabeça, em comemoração à escolha do Rio para sediar as Olimpíadas. Muitos dos que aparecem atualmente ou são alvos de investigação ou estão presos. Todos os presos ficarão no presídio estadual em Benfica, onde já estão Cabral, o presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani, os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, os ex-secretários do governo do PMDBista e, desde ontem, o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Atuais inimigos políticos, Cabral e Garotinho, estão em celas separadas. No entanto, eles podem se encontrar no banho de sol. Mas hoje Garotinho preferiu não fazer o uso do benefício. A defesa dele disse que o ex-governador teme por sua integridade física. Adriana Anselmo deixou hoje à tarde o apartamento onde mora no Leblon, no Rio, rumo à ala feminina da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. No mesmo presídio estão o marido dela, o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, e os também ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho, ambos do PR. A primeira turma do Tribunal Regional Federal do Rio decidiu por 3-2 pelo retorno à penitenciária da ex-primeira-dama condenada na Lava Jato a mais de 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro e por associação criminosa. Em abril, o mesmo colegiado havia votado pela prisão preventiva em uma unidade prisional. Foram 2-1. Como não houve unanimidade, foi determinada a prisão domiciliar até o julgamento do recurso da defesa, o que ocorreu hoje. O presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, deve se entregar à polícia a qualquer momento. A informação é da defesa dele. Ex-ministro dos Transportes do governo Dilma e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Rodrigues é considerado foragido desde ontem. Antônio Carlos Rodrigues teve a prisão decretada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, na mesma investigação que prendeu os ex-prefeitos da cidade e ex-governadores do Rio, Rosinha Mateus, e o marido dela, Antony Garotinho, que é presidente estadual do PR. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Rodrigues cometeu os crimes de corrupção, extorsão, participação em organização criminosa e falsidade ideológica na prestação de contas eleitorais. Recursos arrecadados por ele alimentavam o Caixa 2 do partido. Nesta quarta, Rodrigues não foi encontrado em casa, em São Paulo. Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS Friboi, disse em delação premiada que pagou 20 milhões de reais em propina para o PR por meio de Rodrigues, em troca do apoio da legenda para a reeleição de Dilma Rousseff do PT em 2014. Outros 3 milhões de reais teriam sido injetados na campanha de Garotinho ao governo do Rio. Rodrigues nega as acusações. Supremo Tribunal Federal forma maioria para restringir o foro privilegiado, mas ministro Dias Toffoli pede vista e julgamento é adiado mais uma vez. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que defende regras mais restritas para o foro privilegiado. Para ele, só seriam julgados exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal deputados federais e senadores acusados por crimes cometidos no exercício do mandato e que tenham relação com o cargo ocupado. Por exemplo, se o político for acusado por um crime de trânsito, ele responde na justiça comum, mas se o caso for de corrupção, o STF terá que analisar. O ministro também defende que mesmo que o político troque de cargo, o processo contra ele não mude de instância. Apesar da maioria, a decisão terá que ser adiada. O ministro Dias Toffoli pediu vista no processo. Disse que ainda tem dúvidas sobre a questão e que gostaria de ter mais tempo para debater com os ministros. É a segunda vez que a votação é interrompida. Na primeira, em junho, foi Alexandre de Moraes quem pediu mais tempo.
Atualmente, quase 40 mil autoridades têm direito ao foro privilegiado em diversas esferas. No STF, seriam cerca de 800. Além de deputados e senadores, o presidente, o vice, ministros de Estado, de tribunais superiores, entre outros. A expectativa é que, com a restrição, 90% dos processos contra políticos que tramitam na corte sejam enviados para a Justiça Comum. O assunto também é tema de debate no Congresso Nacional. Ontem, uma comissão da Câmara aprovou a restrição do foro privilegiado. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. A redução do foro privilegiado, a sua origem na Constituição, que era garantir o direito à palavra e proteger os mandatários no exercício de seus mandatos, isso está sendo levado no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados a galhofa. O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, disse que muita gente pensa que o Supremo Tribunal Federal precisa de produtividade, mas o Supremo não é uma fábrica de linguiça. Não, quem viu a sessão ontem, a televisão transmitiu, percebeu que é um depósito de linguiça podre. Porque muitos discursos, inclusive de Gilmar Mendes, apenas encheram linguiça. O absurdo é tão grande que está 7-1 a votação pela redução do foro e um dos adversários, né, o Dias Toffoli, pediu vista, sem ter nenhuma obrigação de prazo a devolver essa vista, prática da qual o Gilmar Mendes é bastante assíduo, né? Pois é, o Supremo está se desmoralizando dia a dia, está chegando nas proximidades lá do Senado e da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo. Os magistrados supremos estão sendo tratados pela população com toda a justiça como se políticos fossem, pelo menos cúmplices desses políticos. Essa história do foro é uma história que tem muito mau cheiro. A Câmara, por exemplo, chegou a aprovar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto. Nesse projeto, se dá foro total a presidentes e ex-presidentes, só para livrar a cara do Lula. Depois é o seguinte, o próprio Supremo está tentando votar uma regressão aos tempos em que se tinha que cumprir todo o trajeto até a última instância nos recursos, recusando a decisão do próprio Supremo, que isso encerrava na condenação de segunda instância. Se o foro privilegiado for reduzido e se voltar à situação original, então não adiantou nada. Ou seja, estamos na República da Esculhambação. Bom, eu volto aqui direto ao assunto terça-feira. Até! O ex-assessor parlamentar de Gedel Vieira Lima, Job Ribeiro, diz que vai entregar extratos bancários para provar que devolvia o salário para o ex-ministro. As informações são do jornal Folha de São Paulo e a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor de que Gedel continue preso. O parecer para a manutenção da prisão preventiva de Gedel foi entregue na sexta-feira passada ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. No documento, a Procuradoria diz que a eventual liberdade do ex-ministro coloca em grave risco a ordem pública. Ressalta ainda que ele é suspeito de ocultar 51 milhões de reais em um apartamento. O valor foi considerado a maior apreensão de dinheiro vivo da história criminal brasileira. Entre os outros argumentos para rebater o pedido de liberdade da defesa, a PGR também destacou que, segundo informações prestadas por Job Ribeiro, Gedel e o irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, ambos do PMDB, teriam cometido o crime de peculato ao pedirem a devolução de 80% do salário do assessor, pago pela Câmara dos Deputados. Gedel Vieira Lima foi preso pela segunda vez em setembro deste ano, depois de descobertas as malas e caixas com dinheiro no apartamento ligado a ele, na Bahia. Após um início de semana com muita instabilidade e chuva em diversas áreas paulistas, o ar frio de origem polar passou pelo estado e reduziu as temperaturas. Mas será que volta a fazer calor por aqui? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano.
Volta sim, a previsão é de uma sexta-feira de tempo firme em todas as regiões paulistas e as temperaturas sobem consideravelmente e se mantêm no final de semana. Nessa madrugada teremos mínimas de 15 e máxima amanhã à tarde de 29 graus, sem chuvas previstas. Aí no final de semana o tempo fica mais abafado e pode chover a partir da tarde. No sábado chega a fazer 31 graus e no domingo máxima na casa dos 29. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou hoje a liminar concedida à Ordem dos Advogados do Brasil, que impedia o aumento de 26% no salário dos vereadores de São Paulo. A liminar que barrava o reajuste foi obtida em janeiro deste ano pela Seção São Paulo da OAB, a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na época, o presidente da entidade, Marcos da Costa, disse que recorreu à justiça contra o reajuste porque ele era incompatível com a profunda crise econômica do país. O argumento foi acatado pelo desembargador Dimas Borelli do próprio Tribunal de Justiça. Mas hoje, em decisão colegiada, o TJ paulista cassou a liminar e liberou o reajuste de 26,3% nos salários dos vereadores, que vai passar de R$ 15 mil mensais para R$ 18.900. Além do reajuste, os parlamentares têm direito à diferença mensal de R$ 3.900 retroativamente desde o início deste ano, quando a liminar foi expedida. Em nota, a mesa diretora da Câmara Municipal informou que sempre cumpre decisões da Justiça e que o reajuste liberado hoje só acontece de 4 em 4 anos e, portanto, será aplicado no próximo holerite dos vereadores. O deputado federal Celso Jacob, do PMDB, que cumpre prisão no regime semiaberto, foi flagrado durante uma revista com queijo provolone e biscoito escondidos na cueca ao voltar para o presídio no último domingo. A CESIP informou que o interno foi levado imediatamente para o isolamento, onde ficará por 7 dias. O deputado foi condenado a 7 anos de prisão em um processo de fraude em licitação, quando era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. Atualmente, Jacob se divide entre o cumprimento da pena em regime semiaberto e o trabalho na Câmara dos Deputados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele se chama Celso Jacó, mas poderia se chamar Senhor Nada. No momento, ele tem domicílio no presídio da Papuda, em Brasília, mas dá expediente na Câmara dos Deputados. Sim, é isso mesmo. Celso Jacó, o senhor coisa nenhuma, exerce o mandato de deputado durante o dia e retorna para a cadeia à noite. Condenado em julho do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 2 meses de cadeia, Celso Nada Jacó cumpre a pena em regime semiaberto. Um condenado criminal exerce um mandato eletivo há 1 ano e 4 meses e todos fingem não o ver. É como se os colegas do Nada olhassem para ele no plenário da Câmara sem conseguir alcançá-lo com os olhos. O olhar atravessa o Nada e vai bater no couro da poltrona. Filiado à facção do PMDB do Rio, o Nada foi condenado por fraudar a licitação de uma creche. Invisível na Câmara, o Nada foi enxergado na penitenciária. Tentou entrar com 2 pacotes de biscoito e um pedaço de queijo provolone escondidos na cueca. Foi recolhido ao isolamento por 7 dias. A punição pode ser prorrogada por 30 dias. Esse personagem, ex-fraudador de licitações, agora traficante de biscoitos e queijos, transita pelos corredores da Câmara como representante do povo do Rio de Janeiro. O normal seria que fosse cassado, mas o normal, em tempos de Lava Jato, foi extinto no Brasil. Boa noite. A retirada das pedras portuguesas das calçadas do centro de São Paulo, anunciada este mês pela Prefeitura, divide opiniões. Parte da população apoia a iniciativa por causa da falta de conservação e o risco de quedas. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta, edição das 10, dizem que as mudanças descaracterizam a região. Felipe não vai sentir saudade das pedras. Ele é zelador em um prédio comercial na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo. Cansou de ver pessoas caírem na calçada por causa dos buracos. O pessoal cai aqui sempre. É gente idosa, gente até jovem assim como eu, né?
Não precisa procurar muito, os mosaicos estão todos irregulares, com pedras soltas, um perigo para todo mundo, pior para quem tem dificuldade de locomoção. Se descuidar, cai, bate a cabeça, escorrega. Para tentar resolver de vez esse problema, a Prefeitura de São Paulo quer fazer uma mudança radical aqui no centro. Vai consultar os órgãos de preservação do patrimônio histórico do município e do estado sobre a possibilidade de remover todo o calçamento de pedra portuguesa e colocar concreto no lugar. As ruas Boa Vista e 15 de novembro serão as primeiras a passar pela reforma anunciada este mês. A ideia é remover todo este material, mandar para reciclagem e, no lugar, usar um piso mais uniforme. Quem vai pagar pela primeira etapa, que será em janeiro, serão empresas do setor financeiro instaladas na região que há tempos reivindicam a melhoria. Desde que o serviço que ele for implantar fique correto, né? Sem esses desníveis que a gente vê por aí, é válido, né? Eu acho que descaracterizaria, né? Acho que precisaria ser feito com mais cuidado mesmo os reparos. A notícia preocupa a artista plástica Mirtes Bernardes. Foi ela quem desenhou o mapa de São Paulo típico das calçadas do centro. Ela conta que ganhou um concurso público feito pelo prefeito Faria Lima em 1966. E agora boa parte do piso pode desaparecer. Já está acabando. Em vez de mudar, conserta. Porque o desenho virou símbolo de São Paulo. Não é meu símbolo, é símbolo de São Paulo. Para a arquiteta e urbanista Lucila Lacreta, a pedra portuguesa não é uma vilã, e sim a falta de manutenção. Ela defende a restauração dos pisos e a preservação das características do centro. O calçamento, se bem mantido, ele é absolutamente seguro, principalmente numa área como o centro da cidade, que tem tantos edifícios históricos tombados e preservados, o que faz com que esse tipo de calçamento seja totalmente compatível. No ano passado, a prefeitura instalou um piso de blocos de concreto na rua 7 de abril, que antes era aberta para os carros. A promessa de maior durabilidade e acessibilidade não se cumpriu. O piso tátil está todo defeituoso e há buracos por todos os lados. Não está bem acabado, às vezes a gente acaba tropeçando e caindo. Eu já vi bastante pessoas caindo aqui. Eu acho que é um serviço mal feito. Em nota, a Prefeitura Regional Sé informou que a reforma das calçadas da Rua 7 de Abril está na programação de um mutirão para a região central da cidade e que deve incluir outras 20 ruas nas proximidades. Mas o texto não informa, porém, quando o serviço será feito. Não são só as grandes lojas que esperam melhorar as vendas nessa Black Friday. A semana toda já foi de ofertas e promoções no comércio de São Paulo. Nas regiões do Brás e da Rua 25 de Março, os comerciantes fazem de tudo para atrair os clientes para a chamada Black Friday popular. Na porta da loja, a Tainá bate palmas, mas é com o gogó que ela chama a atenção. É o Black Friday da semana, é só hoje! Dá bastante resultado. Black Friday a todo vapor. Com certeza. Na calçada, o Orlando tem outro truque para aumentar as vendas. Tudo a metade do preço aqui, Black Friday, viu? Na barraca dele, os cãezinhos podem mudar todo o guarda-roupa se os donos aproveitarem os descontos desta semana. E tem oferta para todo mundo. Nesta loja, os preços das blusas femininas têm desconto de mais de 50%. Deu a louca no patrão liberou a promoção aí, o pessoal tá comprando super bem. Sorte da Karen, que aproveitou para escolher um vestido para o ano novo. Vale a pena? Muito. Muito, porque esse ano, né, as coisas estão lá em cima. E chegar ao final de ano e achar barato é raro. Na véspera da Black Friday, as promoções na região do Brás estão por todos os cantos. São os comerciantes de olho em quem aproveita agora para antecipar as compras de fim de ano. Muitos comércios estão abrindo, inclusive, aos domingos. E daí, cada um tenta chamar a atenção do freguês como pode. 3 calças masculinas ou feminina, 3 por R$100 agora, viu, gente? Ou
outro tradicional endereço de comércio popular, a Rua 25 de Março. A via já está fechada para veículos e fica assim até o dia 23 de dezembro. Tudo para facilitar a vida de quem vem bater perna e carregar muitas sacolas fazendo compra. No meio dessa muvuca, o jeito por aqui também é abusar da criatividade para atrair o cliente. Todo esse visual do Marcos é para vender fantasia. Vende mais fácil quando você está usando a fantasia? Com certeza, vende muito. E haja lábia de vendedor nessa Black Friday popular. 1 é 3, 2 é 5, 4 por 10, hein? E já tem gente se preparando para as férias. Cadeiras de praia, sombrinhas, Já pensando na praia? Pensando na praia no final do ano. Mas mesmo com esse tempo nublado, tá pensando na praia no fim do ano? Mas eu sou de Minas, aí lá pro lado da Bahia tem sol. A Edila lembra que mesmo na Black Friday tem que pesquisar. Ela e os amigos são de Cuiabá, em Mato Grosso, e claro que vieram para 25 aproveitar os preços baixos. Tiraram até selfie com a nossa equipe. A gente vinha em São Paulo, indo vir a 25 não veio em São Paulo, né? Então, não tem como, né? Não tem como, tem que vir, tem que vir. Os gastos dos brasileiros em viagens ao exterior somaram 1,630 bilhões de dólares em outubro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, o resultado é 15% maior do que o registrado em outubro de 2016. E o IBGE divulgou hoje que o IPCA 15 é considerado a prévia da inflação. Segundo o Instituto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 ficou em 2,58% em novembro, a menor taxa para o mês desde 1998. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação baixa reforça a previsão de retomada mais firme da economia. Antes que alguém reclame, inflação baixa não significa queda geral dos preços. No IPCA 15, a alimentação recuou na média 0,25%, mas muita coisa subiu. Ainda teve reajuste pesado de energia, do botijão de gás, só que os índices estão mais baixos porque, na média, há uma composição melhor dos preços, que permite até a recuperação do poder de compra da população. É mais fácil ter um reajuste salarial acima da inflação atual do que quando chegou a 2 dígitos. A inflação em 12 meses está em 2,77%, abaixo do piso da meta, que é 3%. O Banco Central pode ter de explicar o porquê disso. Vem depois a cobrança do motivo pelo qual não reduziu os juros com mais intensidade lá atrás, quando começou a cortar a taxa básica. Mas, de qualquer modo, esse comportamento da inflação deu condições para uma redução importante da Selic, que deve cair para 7% agora em dezembro, o percentual mais baixo já registrado, e com uma boa possibilidade de corte adicional no começo de 2018. A inflação no ano que vem deve ficar mais alta, por vários fatores. A safra de alimentos não deve ser tão boa como deste ano, a aceleração do crescimento da economia pode dar mais espaço para a recomposição das margens de ganho das empresas e há risco, em ano de eleições, de o mercado ficar mais pressionado, especialmente o dólar, o que também pesa na formação de preços. Só que as projeções ainda são de inflação abaixo do centro da meta de 4,5%. Isso aumenta a chance de a economia crescer mais, principalmente se houver condição de os juros permanecerem baixos por um período mais longo. Isso seria muito importante. Agora, mesmo que muita gente reclame do aperto financeiro, da falta de dinheiro, do desemprego, que ainda é grave, para uma boa fatia da população, a situação está melhorando. Tanto que o comércio está com números melhores, aumentaram as vendas de veículos com financiamento e até os gastos de brasileiros do exterior, como nós vimos, também cresceram. Não estamos no melhor dos mundos, mas sem qualquer conotação política, a economia está respirando melhor. Eu volto na segunda. Até lá. Uma última notícia, o presidente Michel Temer vem amanhã ao Hospital Sírio-Libanês, aqui na região central de São Paulo. Ele vai passar por uma avaliação do procedimento urológico ao qual ele foi submetido no mês passado. Os médicos também vão estudar a eventual necessidade de submetê-lo a um cateterismo. A informação é do blog da jornalista Andréa Sadi, no portal de notícias G1. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Até lá.
A dupla Gian e Duane participa da festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Nesta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.